Boa tarde! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Alexandra. Meus queridos, olha só, quinta-feira, dia 29 do mês de julho. Vamos fazer a nossa tarefinha do dia? Ok, então vamos. Componente curricular Língua Portuguesa. Hoje nós estamos na página 7. Tá? Então, peguem aí na página 7, tá bom? Data. Aqui vocês vão colocar 29, que é o número 2 e o 9, 07, referente ao mês de julho, né? 2021 já está completado. Estudante, vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá? Lembre sempre que começa com a letra maiúscula, tá bom? Leia a tirinha abaixo. Aqui tem um erro, né? A tirinha. Tá faltando o que aqui? A letra I. Leia o A separado, tirinha, abaixo. Então, vamos lá? Aqui nós temos uma história em gibis, né? Leia a tirinha abaixo. Turma da Mônica. Quem está aqui no balanço, nós podemos ver, né, que o Cebolinha está aqui em um balanço e ele falou: bolas, não tem ninguém para me pular. Ele fala trocando, né, a letra R pela letra L, né? Bolas, não tem ninguém para me pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? A Mônica que ia passando, a Mônica falou, claro. A Mônica foi e quebrou o galho, que ele estava balançando e ele caiu. Aí ela falou, disponha. Era esse tipo de galho que o Cebolinha queria que quebrasse? Quando a gente fala assim, hein, quebra esse galho para mim, não significa que a gente está querendo que quebre um galho, né? É uma metáfora, querendo que faça um favor. E ela entendeu que era para quebrar o galho mesmo, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver os elementos da história em quadrinhos. Aqui nós temos uma tirinha, né? Que faz parte de que é uma história em quadrinhos, né? Quais são os elementos? Nós podemos ver aqui tipos diferentes de balões de conversa. Olha esse balão aqui, ele tá mais redondinho. E quando tem esse biquinho aqui, indica o quê? Que é uma fala, né? Esse daqui, vocês viram que tá meio tremido? Tá meio tremidinho? Significa o quê? Que ele é como se ele estivesse dando um grito, né? Mônica! Aí o balão é meio tremidinho, né? Treme um pouquinho. Aqui o balão de fala, outro balão de fala. Se fosse balão de pensamento, aqui não tinha essa pontinha aguda, né? Seria o quê? Umas bolinhas, para indicar que era pensamento. Então, um dos elementos da história, né, em quadrinhos, das tirinhas, é o quê? Tipos diferentes de balões. Por exemplo, quando tá gritando, fica meio tremidinho, né? Agora, movimento dos personagens. Aqui nós estamos vendo o quê? Movimento, né? Olha aqui, ele está como se estivesse balançando aqui esses dois parênteses aqui, né? Nós vemos aqui a Mônica andando. Aqui nós vemos a Mônica andando novamente. E aqui esse aspiral, né? Como se o Cebolinha estivesse aqui caindo. Então, outro elemento da história em quadrinhos é movimento dos personagens, né? Das personagens. Então, aqui tem movimento, ó. A Mônica andando, o Cebolinha aqui caindo, o que esse aspiral indica, é outro elemento da história em quadrinhos, né? Sinais de pontuação. Aqui nós vemos vários sinais de pontuação. Exclamação, aqui outra exclamação, exclamação. Aqui uma interrogação, quando faz uma pergunta, né? Você pode quebrar esse galho para mim? Olha aqui, interrogação. Então, esse é um outro elemento da história em quadrinhos, que são sinais de pontuação. Agora,
Vejam só, vamos repetir aqui os elementos da história em quadrinhos. Tipos diferentes de balões na conversa, esses balõezinhos. Movimento dos personagens, que nós vimos aqui. E sinais de pontuação, né? No gibi, aqui ou na tirinha, né? Não tem narrador. Narrador é uma pessoa que está contando a história. Não tem narrador. Não tem travessão também aqui, para indicar as falas, né? Por que que não tem travessão? Porque os personagens já aparecem falando, né? Não tem narrador, porque nós podemos ver a fala aqui dentro do balão. E nós já podemos ver a fala e ver também a ação dos personagens. Nós vemos aqui, na história em quadrinhos, ou na tirinha, nós vemos a história acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Então, nós podemos concluir que o quê? O gibi, ele é escrito no discurso direto. Porque nós estamos vendo a fala, nós estamos vendo as ações. Não precisa que uma outra pessoa venha contar para mim o que está acontecendo, porque eu já estou vendo. Eu estou vendo tanto as falas quanto os movimentos ali, as ações, tá? E os personagens, eles conversam entre si de forma diferente, né? Não é necessário que alguém explique o que está acontecendo. Não é necessário que alguém conte para nós o que está acontecendo, porque nós já estamos vendo. Então, a tirinha, ele é um texto que ele está no discurso direto, tá? O gibi, ele está no discurso direto, porque nós estamos vendo as falas, nós estamos vendo os movimentos. Não precisa ninguém nos contar, nos falar o que está acontecendo, não precisa de um narrador, porque nós já estamos vendo tudo o que está acontecendo, tá? Então, vamos para a primeira tarefa. Passe o diálogo da turma da Mônica para o discurso indireto, no espaço abaixo. Professora, agora pegou, porque a senhora explicou sobre o discurso direto. Mas e o discurso indireto? Como que vai ser? Vocês vão contar a história. É como se vocês fossem uma pessoa cega, uma pessoa que não vê. Ela não está vendo aqui o que está acontecendo, então vocês vão ter que contar para ela, vocês vão ser o narrador delas. Então, o texto narrativo está no discurso indireto, porque precisa de um narrador para contar o que está acontecendo. Vamos fazer de conta que você vai contar o que está acontecendo uma pessoa que não vê, ou uma pessoa que você está falando com ela por telefone, e você vai contar para ela, você vai narrar. A pessoa não está vendo as imagens, então você vai ter que contar o que está acontecendo, tá? Você vai ser o narrador, né? Você vai explicar o que está acontecendo, né? Os fatos ocorridos. Então, você vai ter que colocar o travessão, tá? Para indicar a fala dos personagens, tá bom? Porque aqui não precisa do travessão, né? Porque a gente já tá vendo as falas dentro do balão. Quando você for passar aqui para o discurso indireto, você pode contar o que está acontecendo, tá? E você pode sim colocar o travessão para indicar as falas. Por exemplo, ó, você vai ser o narrador, né? Turma da Mônica. Aí você vai contar. O Cebolinha estava no balanço e ele estava preocupado porque não tinha ninguém para empurrar ele. Você vai contar a história. Aí o Cebolinha falou, 2 pontos, né? Ou você pode contar direto, tá? O Cebolinha falou que não tem ninguém o Cebolinha falou que não tinha ninguém para empurrar ele. Nesse momento, a Mônica ia passando. Então, o Cebolinha chamou a Mônica, né? Para que quebrasse o galho para ele. Aí você vai contar a história. Faça de conta que você está com um coleguinha do lado que é cego, tá? O coleguinha não tá vendo, o coleguinha não vê. Então, faça de conta que você vai contar essa história aqui para um coleguinha seu que é cego, que não vê. Então, você vai narrar para ele. Que você vai falar, olha, o Cebolinha estava em uma árvore, né, num balanço, e ele reclamou. Você vai narrar, tá? Eu acredito que vocês entenderam. Agora passe para o discurso direto, o texto abaixo. Eu vou explicar no outro vídeo esse, tá?